E aí, turma, nessa aula a gente vai falar sobre um homem de destaque na história de Sobral, um homem que tem um lugar privilegiado na história de Sobral e que é muito bem lembrado, né? É uma figura muito bem lembrada, Dom José Tupinambá da Frota. É claro que eu começo a falar da Diocese de Sobral, mas falar da Diocese é falar necessariamente daquele que nasce junto da Diocese, que é o Dom José, né? Inicialmente, a gente, ao falar da diocese, precisa lembrar do processo de fundação. Né? Sobral não tinha uma diocese e, em 1915, o Papa Bento XV cria a diocese de Sobral. Cria a diocese de Sobral. E Sobral era uma representação de um projeto da Igreja Católica de retomar aquela hierarquia presente nos séculos anteriores e que havia se perdido no século XIX e ali, início do século XX, a igreja tentava retomar uma hierarquia de poder com um projeto de romanização. Beleza? Já eu explico o que é romanização direitinho. Agora, é preciso entender que aqui a gente está falando de um período que nós estamos passando pela Primeira Guerra Mundial, que no Brasil estão estourando alguns espaços que se rebelam contra a organização política vigente, que são messiânicos, e esses messias eles vão de contra, tá? Eles não estão em comum acordo com as ideias da Igreja Católica, por exemplo, nós podemos falar de Canudos, né? Com Antônio Conselheiro, a gente pode falar da Guerra do Contestado, com Beato Zé Maria, e a gente pode falar do Padre Cícero também, na sedição de Juazeiro. Tá? E essas pessoas, esses que eu citei, representam aquilo que a gente chama de movimento messiânico, né? Eles parecem criar um próprio modelo de cristianismo, e a Igreja Católica não está satisfeita com isso. Não está satisfeita com isso. A Igreja Católica está entrando num processo de romanização. A romanização é esse processo de hierarquização. E aqui em Sobral tem um grande representante desse projeto de romanização. É o Dom José Tupinambá da Frota. Dom José, que um ano depois da criação, é claro, é criado em 1915, e aí em 1916 passa a existir a diocese já tendo o bispo. Quem é esse bispo? Dom José Tupinambá da Frota, primeiro bispo de Sobral. E, cara, assim, é impressionante a devoção que parte da população sobralense tem para esse cara. É impressionante. Sim, ele é importante. Sim, ele produziu muito para a cidade, mas eu preciso compartilhar um áudio com vocês só para vocês entenderem o nível de devoção que eu estou falando. Dá uma escutada aí, espera um minutinho aí, ó. Vamos lá. Olha o áudio aí, tá meio alto e tal. Segura. Dom José, o construtor da fé. Crônica de Cleiton Medeiros, do Centro Cultural Dom José. Quando os ponteiros dos relógios de Sobral se cruzaram a pino, indicando que o dia 9 se recolheu, cedendo espaço para os primeiros raios crepusculares do dia 10, anunciando que era setembro de 1882 e que com ele vinha uma dádiva de Deus para a família de Manuel Arthur da Frota e de Raimunda Artemísia Rodrigues de Lima, que logo se tornaria a maior referência escolar, a maior sabedoria universitária, a maior determinação eclesiástica, a maior sapiência admirada, respeitada na Universidade Gregoriana de Roma, e por onde passou. Rapaz, é um áudio que simplesmente toma a figura de Dom José como um ser extremamente iluminado, não é um ser de luz. Não, é a própria luz, né? O Dom José em Sobral passa a figurar como um ser que não é iluminado, ele passa a ser a própria luz. Agora, professor, precisa disso tudo para o Dom José? Saber, assim, o dizer se precisa, ou se não sei se precisa, eu não sei, a discussão nossa aqui não é essa. Tá? A discussão nossa é entender quem foi o homem. E aí é preciso, sim, dizer, Dom José foi um cara extremamente dinâmico, futurista, é pesado, mas futurista, né? Um cara que pensou à frente do seu tempo de fato, que produziu coisas
que só a posterioridade produziu, que desenvolveu bastante a cidade, era um cara extremamente conservador. Por favor, eu dediquei algumas páginas da nossa apostila a Dom José. Então, eu tenho relação de Dom José com o rico, relação de Dom José com o pobre, relação de Dom José com o preto. Então, não perca a oportunidade de ler lá na apostila um aprofundamento sobre a figura de Dom José. Por que eu estou falando isso? Olha, de longe, é o personagem que mais aparece em questões de história de Sobral. De longe, assim, de longe, não tem nem comparação. Tem até um dado estatístico interessante, que é o seguinte: em todas as provas da UVA, sempre que o Dom José foi citado e alguma questão de verdadeiro e falso, a alternativa que aparecia o nome dele nunca era falsa. Ou seja, ele é tão ilustre que é incapaz de se inventar uma informação falsa sobre ele. As questões falam a verdade sobre ele. É super interessante. Eu chamo a atenção também de um ponto específico. Se você está assistindo um curso para concursos, é preciso entender quem são os próximos bispos de Sobral. Isso aí eu vou colocar lá na apostila. Quem são os próximos bispos? Porque já caiu questão, por exemplo, perguntando quem era o bispo de Sobral em 2009. Você sabe? Dificilmente você vai saber. Tá? Mas caiu uma questão de um concurso para enfermeiro. Enfermeiro não, desculpa, era para agente de saúde, alguma coisa assim, aqui na cidade de Sobral. Beleza, então fica ligado nisso aí também, porque a gente não está falando só do Dom José, a gente está falando da diocese, e esse assunto mais aprofundado, ele vai estar na apostila. Então, bola para frente, para a gente fazer esse nosso resumo, que é o objetivo dessas aulas. O Dom José, ele foi um grande construtor, né, cara? Não é à toa que ele vai ser considerado o segundo fundador ou o maior benfeitor da cidade de Sobral. A gente precisa enumerar as coisas dele. No próximo slide eu enumero. Mas, por enquanto, olha só. Ele construiu o seminário diocesano. O seminário diocesano de Sobral, o seminário para poder formar os padres, ele construiu. E é desse seminário que deu origem à UVA, cara. Deu origem à Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ele é o cara que também constrói a Santa Casa de Misericórdia. Ele é o cara que constrói um museu que, com o falecimento dele, vai passar a funcionar com o nome de Museu Dom José. É o maior museu de Sobral, de longe. É o quinto maior museu do Brasil em artes sacras. Tá? Ele constrói um abrigo para idosos que ainda está em pleno funcionamento ali no prédio ao lado da Diocese, próximo ao Colégio do Santo Feijão. Ele constrói um orfanato e várias instituições. Por exemplo, o Colégio Santana, eu já citei em outra aula, ele cria para as mulheres, mas ele cria o Colégio Sobralense para os homens. Tá? E o patronato também. E inúmeras obras que já eu vou destacar. E o Dom José, ele era um cara, como eu já falei, né, extremamente conservador. Existem aí relatos de que ele até vestia camisa verde da Ação Integralista Brasileira, né? Para quem não conhece essa história, por favor, corre lá em Getúlio Vargas e olha o que acontece a partir de 1930 na história do Brasil entre a AIB e a ANL. Tá? O fato é que na década de 30, oficialmente, o Dom José ele estava ligado à Liga Eleitoral Católica, que era uma instituição político-religiosa que buscava controlar a ameaça vermelha que o Brasil vinha vivendo, entre 30 e 35, principalmente com as ações da ANL, né? A figura do Luiz Carlos Prestes, que culminou em 1935 com a intentona comunista. Beleza? Então, Dom José é esse defensor das forças políticas conservadoras e ele é um representante mais fidedigno do projeto de romanização da Igreja Católica. Fidedigno mesmo, assim, que é uma ideia de hierarquização da igreja. Eu tenho aqui uma listinha, né, porque, assim, em 1908, foi nomeado vários vigários em Sobral e, em 1916, criado o bispado da cidade. Tá? O Dom José foi eleito como primeiro bispo e ficou no cargo até 1923. Foi transferido para outra diocese, de Uberaba, e no ano seguinte, ele já voltou a Sobral, e ficou até o seu falecimento, em 1959. Então, posso dizer que de 1916 a 1959, Dom José foi bispo de Sobral. E ele controlava a Igreja Católica de uma maneira que é até confuso para a gente falar. Ele era muito autoritário, ele obedecia muito às questões hierárquicas
Ele se autodenominava bispo conde. Como é que é conde se o Brasil não é uma monarquia? Como é que é conde? Mas ele se chamava bispo conde. Então, tem uma hierarquia bem pesada, só que também tem um dinamismo político-econômico muito interessante. Também tem as construções dos serviços essenciais para a cidade, como a Santa Casa, uma universidade, 2 escolas. Bicho, o seminário que eu já falei da Betânia, que é o campus da Betânia hoje, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde você que está querendo fazer o vestibular provavelmente vai atuar. Colégio Sobralense Santana, já falei. Abrigo do Coração de Jesus, já falei. O Patronato Maria Imaculada, já falei. O Museu Diocesano, já falei. Santa Casa de Misericórdia, já falei, mas não custa nada, porque é interessante saber o que o Dom José participou, o que ele não participou. Por exemplo, caiu numa questão já perguntando se o Dom José já tinha fundado um banco rural em Sobral para emprestar dinheiro a juros muito baixos, né, aos produtores rurais e ajudar dessa forma os camponeses. Será que isso é verdade? Claro que é. Claro que é. Não tem alternativa que fala falso do Dom José. Já te falei isso. Então, Dom José, sim, criou a Rádio Tupinambá, que era AM até bem pouco tempo, agora se converteu em FM. Tá? E, cara, lá na nossa apostila tem a lista completa de benfeitorias do Dom José. Eu não vou falar aqui não, porque se eu falar pode ser que vocês cansem de ouvir. Então é bom fazer a leitura que você pode ir fazendo dentro do seu tempo. Beleza? Dom José é, sim, um homem de extrema importância, mas tem um nome mundial que passa por Sobral ou não passa. O Einstein veio para Sobral ou não veio? Eu sei que o eclipse que prova a teoria da relatividade aconteceu aqui, foi observado daqui, do céu de Sobral. Mas ele veio para cá ou não veio? Só na próxima aula, você tá ligado, né? Vou deixar com vocês aí essa dúvida enquanto vocês pensam, né? E engraçado é que se você estiver vendo essa aula assim no final da noite, você só vai saber disso amanhã. Ou então você vai ficar mais um pouquinho, vai assistir a próxima e vai descobrir como é que Einstein e Sobral se encontram. Valeu, gente. Até a próxima aula. Sobre Dom José foi isso. E sobre a diocese foi isso. Lembrando que temos um aprofundamento na apostila. Corre lá, faz tua leitura. Valeu.